CBN, Tarde de Notícias. 3h35, de volta com o Tarde de Notícias, aqui com você na CBN Amazônia. Vamos falar agora de economia. O último censo demográfico, realizado em 2022 pelo IBGE, mostrou que a quantidade de idosos, pessoas com 60 anos ou mais, cresceu 56% no Brasil, na comparação com o censo anterior, em 2010. No Pará, o aumento dessa população com 65 anos ou mais foi de 52%. No mesmo período, se o ritmo se mantiver, o IBGE prevê que em 2030 haverá mais brasileiros idosos do que crianças. De acordo com economistas, o envelhecimento demográfico pode demandar a médio e a longo prazo políticas públicas para o equilíbrio fiscal. Para explicar um pouco mais para a gente como é que funciona esse mecanismo, quais os possíveis impactos e como a sociedade deve conduzir essa situação, temos na linha agora a participação do Pablo Damasceno, ele que é o ex-presidente do Conselho Regional de Economia. Boa tarde, Pablo, tudo bem com você, meu amigo? Como vai? Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui de volta na CBN. Agradeço aí o convite. Pablo, a gente que agradece a sua participação conosco. Então, Pablo, tivemos esse crescimento, no número de idosos no Brasil. O Pará também acompanhou essa tendência. Qual é o impacto desse tipo de crescimento, no número de idosos para uma sociedade? Quais são os aspectos que a gente precisa pensar e avaliar em cima dessa questão? Olha, são muitos aspectos, Israel. O primeiro deles é o impacto nas contas públicas, Ele é evidente, ele é latente, e cabe ao governo, à sociedade, estar atenta, a essa evolução, a esse crescimento exponencial, que de fato é importante, é merecido, é um mérito aí da população que vem cada vez mais envelhecendo com saúde, com qualidade de vida, graças à ciência, à tecnologia e medicamentos, alimentação. Mas, por outro lado, quando a gente olha a questão mais especificamente para o lado econômico, a gente percebe que todas as agências, gestoras de fundos, gestoras de aposentadorias, como o IGPREV, INSS e outros mecanismos governamentais, a gente percebe que há, sim, um déficit, e esse déficit está praticamente presente em todas essas gestoras, essas agências, vamos dizer assim, reguladoras que fazem a gestão da aposentadoria. Existem alguns casos aí que o governo faz um remanejamento, um ajuste, mas de fato é de praxe, sim, há sim esse impacto, ele é real, ele de certa forma é considerado até perigoso por alguns analistas, é um risco, às contas públicas, mas é uma realidade que deve ser combatida. Agora, Pablo, diante dessa realidade que você nos traz, diante desse cenário, que medidas podem ser adotadas pelo poder público, pelas instâncias governamentais, para lidar com esse cenário? Olha, primeiramente, como você citou aí, são políticas públicas, Agora, que tipo de políticas públicas? Políticas públicas relacionadas no caso, à saúde do idoso, como prevenção, buscar aí programas de prevenção de doenças crônicas, de repente também investir na qualificação de profissionais que atuem nessa área de cuidar, os que cuidam do idoso, cuidadores, e, no caso, buscar uma qualificação, uma capacitação para esses profissionais. Outro impacto que é percebido também, a redução de oferta para empregos, redução de público e cuidado de empregabilidade. A gente percebe essa queda, por outro lado da moeda. E cabe também ao governo criar políticas públicas para incentivar o primeiro emprego. Algumas empresas já seguem um dispositivo legal do primeiro emprego, em que busca aí, jovens aí entre 14 e 25 anos, se eu não me engano, está lá na legislação, em que há essa necessidade dessa busca, desse incentivo aí por parte das empresas privadas e por alguns órgãos de treinamento e capacitação também da esfera federal, da esfera pública, de todas as esferas. Uhum. Pablo, em que momento você acredita que a gente começa a sentir mais
né, essas necessidades de contorno dessas políticas públicas por conta desse envelhecimento populacional? A gente tem como aferir isso? A gente pode imaginar em que momento nós estamos nesse cenário e em que momento nós vamos ter uma situação um pouco mais crítica? Olha, acredito que de momento o governo vem tomando as medidas mínimas, né? Quando eu falo governo, nas esferas municipais, estaduais, federais, que a gente sabe que tem previdência privada, né, em todas as esferas, né? Previdência pública, perdão, em todas as esferas. E acredito que esse impacto venha a seguir no médio e longo prazo, né? Em função de ações já, como eu já citei aqui, algumas políticas já estão sendo implementadas. Mas lógico, quando a gente fala em longo prazo, existe-se um risco caso nada seja feito, né? Mas como eu falei aqui, políticas públicas como a inserção de saúde e prevenção para os idosos é algo muito interessante. Mas também, né, eu acho que também vale a pena que citar, que a boa gestão, redução de burocracia, né, pode gerar alguns resultados positivos no futuro, né, porque quando a gente gere bem os recursos públicos, acaba sobrando recurso. Então, acredito que ainda há uma gordura aí em todas as esferas para evoluir nessa questão aí da gestão e evitar desperdícios públicos, né, com gastos desnecessários e também, talvez, vamos dizer assim, em ações, né, com pouco impacto para a sociedade, e aí a gente poderia falar em desperdício de recursos. Conversamos aqui no Tarde Notícias com o Pablo Damasceno, economista, já foi presidente do Conselho Regional de Economia. Pablo, muito obrigado por atender o nosso chamado, o nosso convite aqui da CBN Amazônia mais uma vez. Eu que agradeço, Jael. Muito obrigado, é um prazer aqui estar com vocês.